Top 3 problemas ambientais que mais caem no Enem. Exatamente. Nós sabemos que ecologia é com certeza o conteúdo que mais cai no Enem. E dentro de ecologia, o assunto que mais cai é ecologia ambiental. E dentro de ecologia ambiental, nós temos duas coisas, a parte de problemas ambientais e a parte de conservação. E dentro da parte de problemas ambientais, existem três problemas que sempre se repetem no Enem. E eu estou falando de ser repetitivo num período de 6 anos cair pelo menos uma questão de um desses três todo ano, tá? Então, é exatamente por aqui que a gente começa a perceber que a estratégia e o conhecimento das métricas faz toda a diferença. Por quê? Cara, você olha para o mundo, você com certeza vai ver uma porrada de problemas ambientais para você se inteirar. Vai ler jornal, vai ler notícia na BBC, vai assistir vídeo no YouTube, vai assistir Globo News, vai assistir CNN, mas você nunca vai conseguir estar a par de todas as atualidades sobre todos os problemas ambientais que estão acontecendo no mundo hoje ou que aconteceram nos últimos 10 anos. Mas você consegue sim focar em três, principalmente porque eles sempre se repetem, ou coisas relacionadas a eles que acontecem recentemente ou num curto espaço de tempo acabam caindo na prova e você vai perceber isso no momento que eu te falar. Então vem comigo aqui, olha só. Top 3 problemas que caem no Enem na parte de ecologia ambiental, poluição aquática geral, eu já vou explicar por que eu separei, bioacumulação e eutrofização. Separei o quê? Porque quando a gente fala de eutrofização, a eutrofização ela é um fenômeno de desequilíbrio ecossistêmico ambiental que acontece por causa da poluição aquática, mas não sempre uma poluição aquática vai sempre gerar eutrofização, é basicamente isso. Então, a eutrofização é um tipo de poluição, é um tipo de consequência do processo de poluição aquática, mas nem toda poluição aquática gera eutrofização. Pegou essa informação? Se tu pegou, coloca aqui embaixo hashtag peguei o esquema para eu saber que você está comigo aqui nesse vídeo até o final, beleza? Então, por isso que eu separei, porque essa parte de poluição aquática geral, ela acaba caindo também muito relacionada a desastres ambientais, principalmente. Derramamento de petróleo, tá certo? Chegada de espécies invasoras no ecossistema aquático, a gente pode listar também alguns outros parâmetros que vão sendo alterados no ecossistema aquático que influenciam, né, o seu padrão natural, e a gente tem a eutrofização como um desses problemas. Só que a eutrofização ela vai cair em questões sobre eutrofização de forma muito clara e objetiva, enquanto outros, por exemplo, o derramamento de petróleo na Bahia, não sei de onde, fez isso, isso e isso, o que é que aconteceu? Por exemplo, aí, a poluição aquática que ocorreu por causa do rompimento da barragem de Mariano de Brumadinho, já tivemos questões sobre isso. Então, a cobertura ali impediu a fotossíntese, tal. Então, é algo mais relacionado à poluição aquática de uma forma geral e o seu impacto no ecossistema e na cadeia alimentar. O processo de eutrofização ele vai ser cobrado de maneira à parte, de maneira específica. Então, a gente pode listar ele como um próprio problema ambiental que acaba caindo bastante dentro desse viés de poluição. E a outra parte é a parte de bioacumulação. Isso daqui não é segredo para ninguém. Né? Nos últimos dois últimos Enems, eu estou gravando esse vídeo em 2025, 2023 e 2024, nós tivemos uma questão em cada um desses anos sobre a parte de bioacumulação. Tá? Então, é muito importante a gente ter isso dentro da nossa mente para a gente saber aonde direcionar o nosso olhar, o nosso estudo e aonde a gente pode esperar questões específicas na nossa prova. Então, olha só. Primeiro eu queria começar aqui conceituando a parte de poluição com você, para ficar muito mais claro do que é um problema ambiental gerado por poluição, tá? Então o que é poluição? Poluição seria o despejo, tá? Então seria aqui, ó, o despejo de quantidades não naturais de um composto ou substância no ambiente. Beleza? Então isso daqui define muito bem o que é poluição, tá?
Então, se você tinha dúvida até hoje, agora você não tem mais. O que é poluição, prof. do meu coração? Olha só, a poluição nada mais é do que um despejo de quantidades não naturais de um composto ou substância no ambiente. Então, imagine o seguinte, se eu estou falando de poluição aquática, eu estou falando de um despejo de compostos ou substâncias em quantidades não naturais, tá certo? No ambiente aquático. Se eu estou falando de poluição atmosférica, eu estou falando de quê? Eu estou falando do despejo em quantidades não naturais de um determinado composto ou substância na atmosfera. Se eu estou falando de poluição edáfica, que é a poluição do solo, eu estou falando de um despejo de quantidades não naturais de um composto ou substância no solo. Então, eu olho para o ambiente que está sendo afetado, eu vejo a quantidade daquilo que está sendo despejado lá, e se é uma quantidade que o ambiente não está preparado para receber, ou seja, uma quantidade não natural, isso se configura como uma poluição. Vou te dar um exemplo muito claro. Tem CO2 na atmosfera? Tem. Você está respirando a todo momento e liberando CO2. Buf, 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 liberando CO2. Mas por que o CO2 na atmosfera tem se tornado um problema ambiental? Porque o CO2 está sendo liberado em quantidades não naturais na atmosfera por causa da intensidade do quê? Da queima de combustíveis fósseis. Então, eu estou queimando combustíveis fósseis em demasia. Por conta desse queimar em quantidades excessivas, eu estou despejando uma quantidade de CO2 que não é natural no ambiente, intensificando o processo do efeito estufa e assim acarretando o aquecimento global. Olha só, pegou essa visão? Pegou esse modus operandi? Isso daqui é o que eu estou te entregando, a forma de você olhar a biologia dentro dos conceitos e dentro daquilo que está acontecendo à sua volta. Ah, professor, agora eu consigo entender quando por exemplo, a poluição de não sei poluição do Rio Tietê, passou no Jornal Nacional. Pronto, por que poluição? Tem quantidade não natural de alguma coisa que está ali. Quando você começa a colocar esse tipo de definição dentro do seu dia a dia, as coisas vão mudando de ótica. Você vai colocando verdadeiramente um óculos que amplia a sua visão para observar a biologia no seu dia a dia. E esse é o meu papel aqui com você. É pegar os seus olhos, puxar suas pálpebras até lá em cima e abrir isso daí para você conseguir visualizar de forma correta o que realmente é a biologia que você precisa conhecer e saber para resolver na prova, tá bom? É basicamente isso. Então, se você pegou essa visão, se você quer aprender dessa forma, clica aqui embaixo que eu tenho 15 dias de graça para você aprender comigo dentro da plataforma da M Academy. E não só isso, viu? Vai ter lá física, química, biologia, os simulados da gente, as listas de questões, as resoluções, os gabaritos, tudo de graça para você, 15 dias. Então, se você, por exemplo, professor, sempre tive dificuldade aqui em perceber os problemas ambientais, saber de onde eles partem, tá? Até porque isso daqui é extremamente importante para a sua prova de redação também, porque a gente sabe que temática ambiental é algo que pode aparecer, né, uma hora ou outra ali como temática na prova de redação. Então, professor, preciso aumentar esse meu repertório, preciso saber. Você entra lá na plataforma agora de graça, tá? Durante 15 dias, pega o módulozinho de ecologia da parte de problemas ambientais e vai direto, tá certo? Assiste as aulinhas lá, que nem o Netflix, e gabarita essas questões a partir de agora, tranquilo? Então, pegou o conceito de poluição? Se você pegou o conceito de poluição, já comenta aqui embaixo, hashtag poluição eu não erro mais, para eu saber que você está comigo até o final. E eu quero te entregar alguns conceitos específicos realizados a esses 3 tipos de poluição que acabam caindo mais, para você ter referências suficientes para resolver questões de ecologia ambiental que possam de fato acabar acarretando, né, alguma dúvida para você. Por quê? Porque não conhece a definição ou porque não sabe os principais parâmetros. Então, quando a gente fala aí da poluição aquática geral, eu estou falando justamente desse despejo de quantidades não naturais de um composto ou de uma substância naquele ambiente que seria o ambiente aquático. E aqui eu estou listando, por exemplo, né, derramamento de petróleo, certo? Derramamento de petróleo. Já foi assunto de questão do Enem aí repetidas vezes, tá? Não uma nem duas, mas bem mais que isso, certo? Um derramamento de petróleo, porque volta e meia a gente tem um derramamentozinho de petróleo, né? Principalmente aqui na costa brasileira, mais de uma vez isso já acabou acontecendo, infelizmente, tá? Então, derramamento de petróleo é um viés, um parâmetro importante que a gente precisa estar observando dentro da poluição aquática, certo? A gente pode citar aqui também
introdução de espécies invasoras. Por quê, professor? Porque elas, consequentemente, vão estar aumentando o nível de algo dentro desse ambiente de uma forma não natural. Seja o nível de predação, seja o nível, né, de funcionar ali como um hospedeiro que acaba trazendo parasitas para aquele ecossistema. Então, introdução de novas espécies é um viés que pode estar relacionado com essa poluição aquática geral também, certo? O despejo de metais pesados, que vai estar relacionado diretamente com a parte de bioacumulação. Então, a gente pode ter aqui, ó, barragens, beleza? Compostos que alteram a dinâmica trófica, ou seja, que acabam interferindo dentro do processo de relacionamento entre os níveis tróficos. Então, isso daí é muito importante da gente lembrar. Então, lembra sempre que essa poluição aquática está diretamente relacionada também com os outros dois tipos que acabam sendo abordados de forma mais direta e incisiva nas questões, mas isso também faz parte, tá? Então, aquela parada, nem toda bioacumulação, nem toda eutrofização, né, é um caso, tipo assim, elas são casos de poluição aquática geral, mas elas não são os únicos casos de poluição aquática, tranquilo? Então, vamos lá. Para o processo de bioacumulação, eu preciso que a gente diferencie aqui dois parâmetros importantíssimos. O primeiro é justamente o padrão de bioacúmulo. E o segundo é o fenômeno da magnificação trófica. Tranquilo? Por que, professor? Porque o fenômeno da magnificação trófica ele está diretamente relacionado com o processo de bioacúmulo que acontece individualmente em cada um dos organismos que compõem os níveis tróficos, tá? Então, olha só, o bioacúmulo ele acontece individualmente. Nos integrantes dos níveis tróficos, beleza? Nos integrantes dos níveis tróficos. Então, cada indivíduo vai apresentar um padrão e uma intensidade de acumulação, tá? Por causa disso é que nós temos lá a biorremediação como um viés importante na parte de conservação e restauração ambiental. Por quê? Porque a depender do quanto um determinado organismo ele consegue bioacumular, eu posso usar ele para retirar esse material indesejável do meio ambiente. Coloco ele lá para que ele absorva o máximo que ele puder disso aí e eu consiga retirar ele daquele ambiente junto com o metal que ele acumulou, tá? Então, individualmente, nos integrantes de cada nível trófico, eu vou ter um tipo de bioacumulação, um nível de bioacumulação. E aí o que é que acontece? O nível de bioacumulação dos indivíduos que estão mais alto na cadeia, ou seja, na pirâmide ecológica ali, da minha estrutura trófica do ecossistema, ou seja, da estrutura de cadeia alimentar que eu tenho naquele ecossistema, quanto mais alto eu estiver, quanto mais alto eu tiver um indivíduo que ocupa um nível trófico, certo? Eu vou ter um processo de bioacumulação maior. Então, por isso, os predadores de topo sempre são os mais afetados pela bioacumulação, porque eles acabam bioacumulando mais, porque eles entram em maior contato com esse material indesejável. Por quê? Pensa comigo. Se eu preciso de 1.000 calorias para sobreviver, mas a cada indivíduo que eu como do nível trófico anterior, então imagino que eu me alimente de cobras, a cada cobra que eu incluo na minha nutrição, eu só consigo 10 calorias, certo? Então, se eu preciso de 1.000, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que comer quantas cobras? Eu vou ter que comer 1.000 cobras, tá certo? Então, para bater lá a minha taxa de 1.000 calorias. Com isso, o que é que acontece? Se eu estou vendo um processo de bioacumulação, essa cobra vai ter ali, vamos supor, 2 partículas por milhão de mercúrio dentro da sua estrutura.
Só que eu vou comer 100. Então eu vou ter 100 vezes 2 partículas por milhão vai dar quanto? Eu vou ter lá 200 partículas por milhão. Então quando a cobra só tem 2, eu acumulei sozinho 200. Porque eu tive que comer muito mais para poder bater a minha cota diária de calorias, por exemplo. Então esse é o fenômeno da magnificação trófica. Por causa da energia que é disponibilizada para cada um dos níveis, o que está mais acima sempre vai ter que comer mais do que o de baixo para manter a sua integridade física, para manter aí o necessário funcionamento, tá? O aporte energético necessário para o seu funcionamento. Então, por conta disso, ele vai bioacumular mais, porque ele entra em contato muito mais do que os outros e acaba gerando esse fenômeno de magnificação trófica, que é o fenômeno de quê? Quanto mais alto na cadeia alimentar eu estiver, mais eu vou ter o viés de bioacumulação, tá certo? Então, a bioacumulação, ela vai definir, junto com a disponibilidade de energia no ecossistema, a ocorrência da magnificação trófica, quando eu tenho aí uma poluição específica, né? O despejo de uma quantidade não natural de um material que não deveria estar ali. Tranquilo? E por fim, a gente tem aí o processo de eutrofização. Deixa eu trazer minha câmera aqui para eu liberar esse espaçozinho aqui para a gente conversar sobre eutrofização. Então, o processo de eutrofização, ele é um processo de morte, degradação e desequilíbrio de quê? Desequilíbrio do ambiente aquático. Ele vai estar pautado no quê? No acúmulo de matéria orgânica. Isso mesmo. E uma matéria orgânica rica em NPK. Como assim, professor? Nitrogênio, fósforo e potássio. Tranquilo? Então, matéria orgânica rica nesses 3 componentes vai acabar afetando o ambiente no seguinte estágio. O que é que vai acontecer? Eu vou ter uma alta disponibilidade de recursos. Esse acúmulo de matéria orgânica. Isso vai favorecer o quê? Isso vai favorecer um aumento populacional dos decompositores. Então, eu tenho um aumento populacional ali dos micro-organismos decompositores para degradarem essa matéria orgânica. Como eles estão degradando, realizando, portanto, né, esse processo de decomposição aeróbica, o que é que vai acontecer? Se eu estou aumentando a população, eu vou aumentar a demanda. Eu estou aumentando a demanda por oxigênio, que é o que a gente chama de DBO, tá certo? Então, a demanda bioquímica de oxigênio do ecossistema, ela aumenta. Por quê? Porque eu estou aumentando a população de indivíduos que necessitam desse oxigênio para realizar o seu trabalho. Como a demanda aumenta, o consumo de oxigênio também vai aumentar. Consequentemente, eu vou ter uma redução do oxigênio dissolvido, que é o que a gente chama de OD. Então, eu tenho uma redução, tá, desse oxigênio dissolvido aqui. A concentração dele naquela água vai diminuir, porque eu estou aumentando a população que está consumindo. Consequentemente, o que é que vai acontecer? Sem oxigênio, os indivíduos daquela cadeia alimentar que necessitam do oxigênio para viver vão começar a morrer. Eu estou aí, portanto, diante de um processo de eutrofização. Quando eu chegar nesse estágio de morte dos indivíduos e consumo quase que total do oxigênio disponível, eu vou baixar muito a minha quantidade de decompositores, porque agora só vou poder usar decompositores anaeróbicos, não tem mais vida ali, não tem mais o que fazer, o lago está eutrofizado, beleza? Aquele lago está eutrofizado. Aqui eu estou em processo de eutrofização, tá? Que é justamente quando tem esse boom populacional por causa do acúmulo de matéria orgânica ali, eu vou ter um aumento da minha demanda e eu vou consumir mais, então eu diminuo a quantidade de oxigênio dissolvido. Então, um determinado local ou ecossistema aquático que esteja em processo de eutrofização está assim. Um que já está eutrofizado é um pouco diferente, porque o ambiente ali já está praticamente morto, tá? Então, é exatamente esse o padrão que acaba sendo bastante cobrado aí no Enem, quando o assunto é ecologia ambiental. Então, veja que eu trouxe aqui os seus olhos para 3 grupos específicos de questões
que acabam sendo sempre repetidas dentro dessas questões de ecologia ambiental. Então nem vem para me dizer que só cai ecologia ambiental de qualquer jeito, não vou nem estudar porque sempre cai. Não. Tem uma métrica, tem algo envolvido ali. Então olha para isso daqui que a gente está delimitando e delineando para você, que com certeza isso vai te ajudar a estudar de uma forma melhor dentro de ecologia, tranquilo? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que agora você tenha ferramentas suficientes para resolver essas questões que mais caem da parte de ecologia ambiental, poluição aquática, bioacumulação e a parte de eutrofização. E eu continuo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!